dia, irmãs. Ela tem razão, é muito bonito daqui ver todas vocês assim, cedinho, que acordaram cedo, se arrumaram, estão aqui. Um prazer ver vocês, ver rostinhos novos e os rostinhos que, quando o ano de 94 a 2000, a gente ficou aqui nessa igreja, para quem não sabe, e meu marido era o pastor de jovens, junto com o pastor Gessé. E foi só bênção aquele tempo. Foi um tempo muito bom para nós. Mas, sem mais o que falar, eu fiquei pensando assim, eu falei, puxa, o tema que elas escolheram é um tema difícil, identidade inabalável. É difícil de você explicar em palavras, em termos, né? E imediatamente, o que foi? Eu pensei assim, um tema inspirativo que veio na minha mente com duas histórias. Então eu vou contar para você duas histórias. Vou começar com a primeira história, tá? Para a gente se concentrar com o nosso tema. A primeira história é a história de uma mulher chamada Sônia. Essa mulher, ela era descendente afro-americana. Ela era a 22ª filha de 24 irmãos. A sua infância foi vivida na pobreza, na miséria. Ela se casou aos 13 anos justamente para sair dessa pobreza. Se casou com um homem mais velho, na intenção, no desejo de resolver o problema em qual ela se encontrava. Infelizmente, mesmo o marido dizendo-se cristão, ele acabou se casando com uma outra pessoa quando ainda casada com ela. Então, obviamente, o casamento acabou e não teve por onde ir. E a vida dela agora estava pior do que quando ela se casou. Então, ela tinha uma intenção de se casar e aí a vida dela ficou pior. E não só ficou difícil para a Sônia, ela não tinha nem um emprego e nem escolaridade. Quando ela se separou, ela tinha 2 filhos, 2 meninos cheios de energia. Aí as mães já estão lá pensando de novo. Ai, meus filhos, deixei com o pai, socorro. Ela tinha não só isso, mas ela sabia que ela não tinha condições de cuidar do seu filho. Ela morava num cubículo e também não tinha condições de pagar. Mas ela resolveu fazer alguma coisa. Ela resolveu lutar contra esse turbilhão de águas ao redor dela. Alguém já viu um turbilhão de águas assim? Ou na TV, ou você chegou perto, ai que rio lindo, tá aquele negócio assim. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, e lá em Manaus a gente vê a pororoca, né? Gente, é chocante, você vai no barco, desse lado aqui calma, fria, tranquila. Você vai do outro lado do barco, aquela água, um rodamuinho, um turbilhão, e ela arrancando a parte do rio. Eu falei, gente, ela vai comer, vai ficar enorme. É uma coisa assim, fantástica de você ver. E ela estava nessa situação. Ela não estava do lado do rio calmo, ela estava do lado do rio turbulento. Os seus filhos não viveriam na pobreza para sempre. Esse era o alvo dela. Ela pensava, meus filhos não vão viver na pobreza e na miséria. Então, com uma determinação implacável, ela buscou com fé, uma vez que ela se dizia cristã, buscou em Deus o socorro, e com uma fé ela precisava de uma fé naquele que ela sabia que acalmaria o mar, esse turbilhão. E ela buscava o melhor para os seus filhos. Você acredita que ela chegou a ter 3 empregos, só para os 2 meninos não passarem fome? E ela pegava tudo que era possível aos olhos dela e aos braços, e ela fazia. A sua agenda, ela tinha uma agenda ambiciosa. Apesar de ter dificuldades em leitura, ela tinha dificuldades. Ela mal sabia ler. Ela, sim, fez uma agenda ambiciosa. Ela queria fazer de seus filhos homens valorosos. Ela queria fazer de seus filhos homens tementes a Deus. Essa história é verídica, tá? Estou contando para você, não é uma invenção, é uma história verídica. O que ela fez? A primeira coisa que ela fez, talvez arrumando 3 empregos aqui e ali, ela tinha uma pequena TV para dar uma alegria para as crianças, para os meninos. Foi a primeira coisa que ela tirou. Exigiu um programa enérgico de leitura para as crianças. Então, eles já estavam indo muito bem na escola. E por não estar muito bem na escola, ela exigiu uma coisa que era difícil para eles. Eles tinham que ler 2 livros por semana. E você acha que você é ruim, né? E você acha que você tirou um dia a TV, um dia do programa. Ai, meu filho vai ficar um nerd, não vai saber das coisas. Ela tirou, tem TV, tem tempo para isso.
vocês vão estudar, vocês vão ler. E no final de semana eles tinham que apresentar uma redação contando dos livros que eles tinham lido. Nos Estados Unidos, de onde a Tânia é, a Sônia você pode pegar livros na biblioteca. Isso é um costume muito ativo nos Estados Unidos. Então você pega livro do que você quiser na sua faixa etária. Então eles liam muitas coisas diferentes. E numa dessas vezes que eles tinham que trazer a reportagem, né, fazer o currículo para a mãe, um falou para o outro: a mãe não sabe ler. Vamos escrever qualquer coisa. Então o que ela fez? Ela levou as tarefas que ela dava para os filhos e para o patrão dela. E falou: tá tudo certo? Ele falou: não só está certo, mas está muito bem. E tinha um que estava, ele falou: esse aqui não entendeu nada. E ela voltou: eu posso não saber ler, mas não sou burra. Faz de novo. Olha que lição para nós. Muitas vezes nossos filhos, deixa ele. Ele está cansado. Não tem nada de estar cansado. Isso tudo eles tinham que fazer fora as tarefas de casa, ajudando a mãe, e fora as tarefas escolares. E tem mais uma tarefa que a mãe exigia: a tarefa da escola bíblica dominical. Essa mulher teve um sonho alto para os seus filhos. Para a Sônia, Deus era realmente grande. Mas ela não tinha, irmãs, a noção do tamanho desse Deus. E eu creio que nós não temos noção do tamanho do nosso Deus. E vivemos debaixo de um Deus pequeno. Quando Ele é enorme, quando Ele é grande. O que Deus preparou para a Sônia, nesses momentos de sofrimento e angústia, ela não sabia que um dia, um de seus filhos seria mundialmente conhecido. E não só isso, não apenas mundialmente conhecido como médico, mas como um cirurgião que fez algo inacreditável. Como se fosse pouco, né, você ser médico ou ser um cirurgião. Ela desenvolveu no caráter desse filho um caráter cristão, um caráter sólido, um caráter inabalável, e chamava a atenção deles. Esse nome do seu filho, se você procurar na internet, você não vai ter mais o que parar de ler, gente. Esse homem se chama Benjamin Salomão Carson, muito conhecido como Ben Carson. Ficou conhecido por ter feito uma cirurgia depois de formado como médico cirurgião em 1987. E separando, o que ele fez? A cirurgia dele era tão delicada, ele separou irmãos siameses que estavam ligados pela cabeça. E naquela época, uma cirurgia dessa normalmente levava a óbito uma das crianças. E os dois sobreviveram. Coisa maravilhosa. Vai no Google, pesquisa, fizeram um filme. Tem um livro ali, gente, que ele é fantástico. Ele fala: o menino pobre que se tornou cirurgião. Conta toda a história dele. E eles estavam vivendo numa época racial, civil nos Estados Unidos. É muitíssimo interessante. Vale a pena você ler a história desse homem crente. Agora, o que ele disse sobre a mãe dele foi o que me tocou. E me lembrou, me fez falar: eu vou contar essa história sobre caráter inabalável. O que a Sônia fez para ele? Sônia Carson, o que ele fez? Quando ele foi mencionar a mãe dele, ele disse assim: eu não apenas vi e senti a diferença que a minha mãe fez na minha vida, mas estou vivendo essa diferença hoje como homem. O que a mãe fez para ele, ninguém podia tirar. Conhecimento, sabedoria. Irmãs, coloquem seus filhos para ler. Muitos aqui sabem que uma das minhas filhas, a Alice, gostava muito de ler. E nós tínhamos o costume de, na época, quando ela tinha uns 8 anos, a gente estava morando aqui em Bragança, a gente tinha um banheiro só. E a gente sai do banheiro, 4 filhas, né? Aquela coisa. E ela demorava. Aí vinha ela com uma revistinha debaixo do braço. E geralmente eram revistas assim, era Veja, eram umas revistas assim, não tinha nada de Cláudia, essas coisas. Era revista de leitura lá, tinha uns livros. E um dia ela saiu de lá e falou assim: a política está ruim. O que você está falando, Alice? 8 anos. Eu falei: eu li, mas eu não lia tudo, ela lia só o enunciado. Mas lia, é uma menina que lê muito hoje. Graças a Deus, minhas filhas todas gostam muito de ler. A história de Sônia nos ensina uma coisa, como mulher cristã que ela é. Ela ensina para mim o seguinte: que não adianta, você não tem importância nenhuma se você é bem sucedida pela medida das coisas que o mundo te dá. Olha, ela tem um carro, olha o cabelo dela, olha isso, olha aquilo. Ela é bem sucedida. Ela falou: isso não tem importância. Não importa se eu vivo na riqueza ou na pobreza ou na miséria. Ela vivia na miséria, minhas irmãs. Eu não sei se vocês entendem que é miséria, não ter comida para dar para os seus filhos.
Mas foi o quê? Foi a sua fé em Cristo, foi esse caráter cristão que a fortaleceram para prevalecer através dessas provações. Pensa na sua aprovação que você está passando hoje. Eu não sei. Qual é a sua aprovação? Sua aprovação está difícil. Ai, Vânia, você nem entende. Essa da Sônia não é nada. Gente, ela tinha uma visão. Nem tanto era para ela, era para os filhos. Ela não pensou, eu tenho que fazer faculdade. Eu tenho que fazer isso. Não, meus filhos têm que ler, eles têm que alcançar o máximo. Vai na internet e procura o que acontecia com os irmãos dele. É muito interessante. Pensa nisso. Bom, eu não podia simplesmente deixar a história da Sônia. Eu trouxe 2 histórias. E a segunda história, minhas irmãs, é muito melhor que a primeira. Que eu acho assim demais a história dessa mulher. A humildade com que ela levou a sua vida. Mas eu tenho aqui uma história muito legal. Uma história muito boa. Você já deve ter ouvido falar de João Batista. E eu vou contar a história de João Batista. Esse homem mostrou as verdadeiras marcas de um discípulo. Hoje na igreja a gente fica procurando se tem um X, se usa cabelo assim, se usa roupa assim, se não sei o quê. Esse é um discípulo. Ele não tinha nada disso, gente. Quando vocês lê sobre João Batista, você vê no mato lá, comia gafanhoto, comia mel. Mas a vida dele era um exemplo de discípulo de Cristo. Alguém que era liberto para permanecer na verdade e ensinar sobre a glória de servir a Jesus. Permanece com a verdade, mas tem o prazer de mostrar para como quer viver com Jesus para Ele. Então eu vou contar para você o que estava acontecendo. Eu quero que você deixe aberto. Não está no texto ainda, mas você só deixa aberto em João capítulo 3. Só deixa aí. O João capítulo 3, a gente não vai mostrar o texto ainda. João capítulo 3, ele é maravilhoso, gente. Fala da conversão de Nicodemos. É uma coisa que você tem que ir lá e grifar e voltar. O texto bíblico traz muita coisa legal. Deixa lá. Mas o que estava acontecendo, não sei se você já conhece a palavra, treta. Estava rolando uma treta com os discípulos de João. Olha só. Um chegou para ele e falou, João, você não sabe. Sabe aquele quem você anunciou? Sabe aquele? O tal de Jesus, o Cristo, sabe aquele? Está batizando lá do outro lado do rio. E havia outros diz que lá, desses seguidores de João Batista. Olha a resposta que ele dá. Porque pensa bem, se você está seguindo João Batista, você ama João Batista, você é um discípulo, você não quer que a luz dele ofusque, mas eles quase estavam falando isso. Sabe o que está acontecendo com a sua luz? Está apagando. A sua luz está apagando, ele está crescendo. Era isso, eles vieram. Esses seguidores, que eram mais dedicados a João, eles se queixaram sobre o modo como o ministério de Jesus estava ofuscando ele e tal. E na verdade, o que estava acontecendo ali, pareciam até que eles estavam com inveja do sucesso de Jesus Cristo, de Jesus, chamado Cristo. Mas, gente, olha a resposta. Agora a gente vai para o nosso texto. Está em João 3, de 27 a 30. Tá? A gente vai ler, não sei, dá para vocês irem devagar aí. Quem não trouxe a sua Bíblia, quem está com a Bíblia eletrônica, só vale a Bíblia. Não vale fingir que está na Bíblia e responder o WhatsApp. Não vale hoje, tá? Bom, olha o que diz o texto. Maravilha. Então, mediante essa treta, essa confusão, esse tchá-tchá-tchá, fala-fala, ele responde isso, meus irmãos. Olha o que ele responde. E respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vocês mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui o quê? Enviado como seu precursor. O que tenho a noiva, tem um noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve então a voz do noivo, muito se alegra, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele termina assim, gente, arrasando. É até esquisito a gente falar, porque olha o que ele fala. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Buscando o caráter de Cristo. A gente vai deixar aí, vocês podem fazer algumas anotações. Nessa busca eu encontro em João Batista um modelo inspirador. Quem é seu modelo inspirador? Quando a gente lê a Bíblia, vai começar lá de Gênesis. Quem é seu modelo inspirador? Adão? E vai decorrendo. Você vai estudando, você fala, puxa, ele é inspirativo nisso, naquilo. Sabe, homens bíblicos que viveram para falar desse Jesus. E João faz isso.
nesse texto, ele declara um tripé. Gente, esse texto é muito lindo, tem muita coisa para a gente falar. Mas nós vamos ficar no tripé. Você sabe o que é o tripé, né? É 3. Sabe aquele banquinho que tem 3 perninhas? Você tirar um, não dá. Se tirar 2, cai, né? Então não pode. Então esse banquinho aqui, ele é importantíssimo. Nessa passagem você vai ver o tripé, né? Então tem o tripé, o primeiro tripé da vocação, o tripé da alegria e o tripé da humildade. Talvez você nunca pensou nisso. Vamos falar do tripé da vocação? O que é o tripé da vocação? João Batista não era uma pessoa em crise. Vocês já viram pessoas em crise? Eu já. Eu mesmo, olhei no espelho e falei, estou em crise. Toda manhã. Quero. Não dá, né? Fica em crise. E já passei por fases da minha vida de crise espiritual. De crise de perguntar, Deus, mas eu não estou entendendo. Acho que Deus fala, quem falou que é para você entender? Só obedece. Faz aí. Muitas vezes a gente, como mãe, a gente fala, você não entende, mas faz o que eu estou mandando. Agora é importante, às vezes não dá tempo de você explicar tudo. Ela não tem maturidade para entender. João Batista não tinha crise quanto à sua vocação. Ele tinha certeza do chamado dele. Ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Que delícia. Você acorda de manhã, abre a janela e fala, eu sei o propósito de Deus para a minha vida. E aí você discorre, qual é o propósito que Deus tem para você? Eu vou ser pilota. Mas vai ser um piloto ou uma pilota, um piloto, né? Para a glória de Deus? Ou vai ser para o seu ego? Como eu já falei, seus discípulos estavam enciumados com a sua crescente popularidade, a popularidade de Cristo. Eles estavam confusos. Mas, de novo, olha ali no tripé da vocação. O que a gente vê no verso 27? Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, não fui, mas eu fui enviado para ser o quê? O seu precursor, seu antecessor. Gente, por favor, entenda isso. 3 coisas aqui dá para você tirar só desses 2 versos, olha que legal. Primeiro ele falou o quê? Ele não tinha Cristo, ele falou, gente, eu não sou Cristo. Mas como? Você é um líder poderoso, você poderia fazer isso? Não, não sou, eu só vim aqui ajudar. Quem é que pôs as cadeiras aqui? Quem é que passou pano? Quem é que passou aspirador? Quem é que limpou as janelas? Cadê? Onde ela está? Você não sabe. Como é que você sabe que ela está aqui? Porque está limpo? Qual é o chamado dela? Limpar. Ué? Mas ninguém bateu palma. Não tem que bater palma. Ela está dentro da vontade de Deus. Segunda coisa que ele fala. Eu sou apenas um enviado. Jesus Cristo enviou você para fazer uma obra incrível. Incrível. Acharem as pessoas que ele escolheu para as boas obras. Que ele escolheu para a salvação. E eu lembro perguntando para o missionário que me evangelizou. Eu falei, como é que eu vou saber, né? Eu vou chegar e falar, você tem que aceitar Jesus porque... Não tem um X. Ele falou, esse é o legal. Não tem um X. Então você se empenha mais. E é o Espírito Santo que faz a obra no coração das pessoas. Então, o seu papel é anunciar, ser uma enviada. E apenas, ele fala, apenas um servo do grande Deus. Que tamanho é seu Deus? Hoje, meu Deus já chegou bem pequenininho. Meu Deus uma vez chegou do meu tamanho. E eu, nessa crise que eu estava, recebi um livro que falava assim, quando os problemas são grandes e meu Deus é pequeno. Eu falei, não quero. A gente coloca Deus muitas vezes numa situação assim, né? João Batista, ele sabia uma coisa que está em Tiago 1,17. Não está aí, mas se você quiser anotar, Tiago 1,17 foi a referência. Olha que legal. Olha só, João Batista passou essa referência lá para Tiago. Ele falou assim, Tiago 1,17 é conhecido. Ele fala assim, toda boa dádiva e dom perfeitos são lá do alto. Boa dádiva, dom perfeito, vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há e não pode existir variação ou sombra de mudança. Tem um livro chamado Inabalável. É muito bom esse livro, escrito por Jane Wicken. E ela fala, quando Deus, como é que nós somos diante de Deus? Deus é imutável. Então ela vai considerando a sua vida. Nem sempre você pode... já usei a palavra sempre. Ela falou que a palavra sempre, a palavra nunca... Ninguém podia usar isso aqui. Ninguém.
Não pode, gente, porque fala assim, eu nunca fiz isso. Eu falei, fez sim. Eu lembro, eu tenho um vídeo, aqui você fez. Aí você fala, aquele dia eu não estava bem, entendeu? Não pode usar nunca, não pode usar. Eu sempre, olha, eu sou assim, eu sou íntegra, eu sempre falo o que é certo. Não é verdade, quando você tinha 5 anos, é mentirosa. É isso que ele está falando. Deus não, Deus é imutável, Ele é inabalável. E João buscou profundamente esse caráter de Cristo e a sua identidade inabalável. Ele procurou nele, ele queria ser o que? Espelho. E é isso que devemos fazer, e vocês estão fazendo isso agora. Sabia? Que você está buscando o caráter de Cristo agora? Lendo a Bíblia, orando e tendo essa comunhão maravilhosa. Evangelho, mas ela me arranhou aqui. Deixa ela te arranhar. Deixa ela estar prestando atenção lá. Porque a comunhão gera isso, gera atrito. E esse atrito faz a gente o quê? Ficar mais paciente. Essa comunhão é importante. Eu estou desenvolvendo o meu caráter inabalável. Você tem grandes dons? Ou você tem dons modestos? Tanto faz. Para Deus, tanto faz se o seu dom é falar num grande auditório e palestrar aqui e ali, ou se você vai ao chão da igreja. Ou se você... Eu tinha um irmão, na igreja antes de Campinas, o que ele gostava de fazer, gente? Ele gostava de arrumar todos os envelopes. Se tivesse um fora, ele ia. Em cada banco, nosso banco tem, aqueles bancos antigos, tem os envelopes do dízimo, de ofertas, para você escrever, ele arrumava. Se alguém sentasse, esbarrasse, ele já levantava e ia arrumar. Ele tinha tique, né? Mas, gente, esse foi o chamado dele para a nossa igreja, sabia? Outra coisa que o Gilmar fazia. Na escola dominical, se alguém apertasse a campainha e não fosse ele tinha um negócio. Ele tinha síndrome de Down. Gente, aos seus 48 anos, era uma graça aquele Gilmar. Era uma bênção na nossa vida. Ele cantava no coral. Você fala, mas ele cantava. Ele ficava com o Fábio. O dom dele aparecia porque a gente o amava muito. Mas ele nunca fez para se aparecer. Então, é interessante ver que quando Deus chama você para um pequeno dom de dobrar os papéis, ou de falar, ou de cantar, tocar instrumento, gente, que coisa linda. Eu fico pensando, gostaria tanto de aprender, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Tentei, não deu. Não é meu dom. Se você tem grandes dons, ou pequenos dons, ou dons modestos, não importa, são presentes do Pai. Sendo assim, nós devemos o quê? Afastar qualquer sombra de ciúmes. Agora tá doendo. Qualquer sombra de ciúmes. Por quê? Não vou cantar porque ela pegou meu violão, eu queria tocar violão. Estou contando coisa assim, né? Mas tantos anos na igreja, você sabe. Eu não vou. Porque esqueceu de me chamar. Estou muito magoada, não vou. Gente, tem nada de ficar magoada, ciumenta. Olha, eu conversei essa semana com minha irmã. E ela falou assim para mim, então, eu falei, como é que está o ministério? Ela trabalha no Ministério Infantil. Não é da nossa igreja, é de Tupã. Mas uma serva de Deus. E ela falou, então, você sabe como eu gosto, tal. Mas, eu falei, gosto, né? Mas, uma conjunção adversativa, vai mudar tudo. Mas o quê? Então, eu estou achando que não é meu momento. Eu trabalhei com ela. É uma bênção de mulher. Eu falei, ela, então, não sei o que eu faço. Eu falei, irmã, esqueceu? Esqueceu o nosso pacto? Porque a gente, assim, começou o trabalho no departamento infantil, eu falei, vamos só definir uma coisa. A gente não quer o que Deus não quer para nós. O que não é nosso, a gente não quer. Você esqueceu? Ela falou, é mesmo. Deus está falando do seu coração agora. Tem outras pessoas surgindo. E ela tinha, sim, um pouquinho de ciúmes. E eu conheço irmãs e irmãos que falam assim, eu não tenho ciúmes, eu tenho um zelo dobrado. Eu falei para essa minha irmã, você está com aquele zelo dobrado, né? Então, mas aqui, eu falei, menina, quantos anos você está aí? A sua experiência. Ela está aprendendo, ela vai errar. Aprende errando. Você dá força, encoraja. Então ela está passando o cajado. E eu achei isso uma bênção de Deus, né? E ouvir pessoas assim, e saber que Deus não gosta disso. E quem que ele deixou como exemplo? João Batista. Gente, João Batista. Se cremos que Jesus é soberano, o rei do rei, o rei dos reis, ele é rei do meu povo, rei do meu coração, nós estamos o quê? O que a gente está fazendo? Entendendo a importância de buscar a quem? Ficar parecido com quem? Com Cristo, com seu caráter. Ciúmes, vanglória, orgulho, está fora. Fora. Entendeu? Não tem que ter ciúmes. Gente, eu frequentei a igreja, então a pessoa falava assim, não estou brincando, essa é a verdade. A pessoa está sentada aqui. Aí a pessoa, o senhor quer alguma coisa? É meu lugar. Acho que ele especifica dízimo e tanto por cento da minha cadeira. Mas
a gente sabe, está na igreja, você vê isso. E assim, eu normalmente agora, atualmente, em Campinas, eu sento no mesmo lugar. Justamente para as pessoas saberem que eu sempre estou lá, né? Então eu sento lá. Mas não que necessariamente eu preciso sentar lá. Mas quando eu não sento, eu vejo que as pessoas estão me procurando. Eu estou aqui, estou mais para trás. Né? Mas olha o que a Escritura fala, que você pode fazer tudo. Nós devemos ser tratados com respeito. É isso que a gente tem que tratar um ao outro, com respeito, dentro das características de Deus. Agora, vem aqui, em 1 Tessalonicenses, uns versos longos. Então, eu queria ler pausadamente com você. Está ali, né? 1 Tessalonicenses 5. Isso aí. Olha o que ele fala. 5, de 12 até 19 a gente vai ler. Mas vamos ler com uma ênfase, para vocês entenderem o que está falando aqui sobre a nossa situação. Agora, o que ele faz? Paulo está falando, né? Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Olha o que ele está falando, é isso que você tem que fazer. Olha o 13. Tenham-nos por alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Autoestima, por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Se ele está falando vive em paz, é porque está tendo treta. Está acontecendo coisa lá, na igreja. Aí, o que ele fala? Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos. Para quem não sabe, ocioso é gente preguiçoso, né? E é difícil. Quando você encontra um preguiçoso, é um ocioso, faz nada. O que você tem que fazer? Vamos advertir. Vamos falar, o ociosinho. Ele não sabe, quer dizer, não. Ô irmão, tem uma coisa para você fazer. Ô irmãzinha, um negócio legal para você fazer. Achei o seu canal. Como é que a gente faz isso? Tendo comunhão. Eu não posso fazer, mas eu sei quem pode. É incrível quando você conhece irmãs preciosas. E não é que você está passando o trabalho para elas. Você está dizendo para elas, você é capaz. Você está encorajando. Então advirta. Confortem os desanimados. Ninguém gosta de ficar perto dos desanimados. 200 anos atrás, quando eu cantava desanimados, não, não, não. Ninguém nem sabe. Desanimados, não, não, não. Então, ninguém gosta de ficar com os desanimados. O que é para fazer com os desanimados? Confortar. É para auxiliar quem? Os fracos. Sejam pacientes com todos esses. 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal por mal. A gente vinha comentando no carro, aconteceu isso, fulano. Aí ela pegou, fez igual. Eu falei, palmas. O outro fez uma coisa ruim, a pessoa fez igual. Retribuiu mal com mal. Não pode. Mas sejam sempre o quê? Bondosos. Gente, eu encosto. A hora que eu vejo uma pessoa bondosa, eu fico assim para ver se passa. Sabe aquela coisa assim? Uma pessoa bondosa, ela é demais. Você está ao lado de uma pessoa bondosa. Sejam bondosos um para com os outros e para com todos. Aí vem outra parte legal. Alegre-se sempre. E também fala, Filipenses 4:4, ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor, ele fala. Aí o 17, já está pegando pesado, hein, gente? Está pegando, ó. Orem continuamente. Se você vai tropeçar e vai conversar, aquela irmã, mas não tem, aqui está fachado, que você tem que encontrar com ela. Já vai orando. Senhor, tem misericórdia, misericórdia. Ai, irmã! Deixa Deus fazer a obra. Orem constantemente, é isso aí. Deem graça por todas as circunstâncias. Aí você consegue, venceu, Ai, vi a irmã tal, passou. Eu tenho uma história que eu sei que a minha cunhada conhece. Essa irmã do nosso primeiro ministério, e ela tinha falado umas coisas muito difíceis para mim, muito rude. Eu passei a noite chorando, magoada. Magoei. E também não vou falar para ela, vou ficar magoada. Chego perto, não vou falar. Fiquei assim. E eu lembro que eu era o culto da manhã e eu fui assim. Gente, um pastor que veio lá não sei da onde, a gente nem sabia. Ele falou sobre raiz de amargura. O cara veio lá não sei da onde. Era assim, ele tinha marcado, mas acabou indo naquele dia, não tinha nada. Parecia que ele estava sabendo tudo. Tudo que eu estava sentindo por aquela pessoa. Adivinha, a igreja desse tamanho, gente, só tinha um corredor, tá? Não tinha como fugir. E aí, a hora que eu estava vindo assim, eu vou falar para ela que Deus me perdoou. E, gente, ela veio para mim e falou assim, Vanja, o que deu em mim ontem? Eu falei aquele monte de coisa. Ai, me perdoa. E me abraçou. Gente, ela nunca soube
Passei a noite inteira com umas coisas que não precisava. Aí ele fala o quê? Essas circunstâncias têm que dar graça, pois é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Consideração no verso lá em cima, o que ele fala? A congregação deve levar em conta que esses homens trabalham para o Supremo Pastor. Eles são servos especiais, mas trabalham. Mas não melhores do que os outros. Submetam-se à liderança deles, para quê? Para que haja paz. É isso que é você ter consideração. Ele está se achando. Ela está se achando agora, que ela pegou o microfone, que ela está falando do testemunho. Eu conheço ela. Sabe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Consideração. Consideração. Autoestima. Conheça os seus pastores, seus líderes. O suficiente para você admirá-los. Então não pode conhecer muito. Porque senão você vê que ele é pecador. Né? Conhece, a Bíblia está falando, está aqui, gente. Conhece o suficiente para admirá-los e respeitá-los. Exortação, ela fala, nós vamos exortar vocês. É como nós devemos tratar nossos irmãos em Cristo. Não é dando bronca. A Dina está atrasada, hein? Isso aqui. Não, não é isso. Eu nem gostei de olhar no relógio agora, está me dando um treco. Mas nós pegamos os rebeldes e ensinamos. Os desanimados, vamos consolar. Para que eles se tornem o quê? Bater nas costinhas, coitadinho? Não, destemidos. Vai lá, meu irmão. Para de ficar desencorajado. Não, vai lá, tenta um emprego, faz isso, faz aquilo. Encoraja para se tornar uma pessoa destemida. Os fracos, você ampara. Devemos com firmeza usar de paciência. Firmeza, gente, tá? Irmão, eu queria falar. É o seguinte, irmão, estou na palavra de Deus. Você fica aqui, eu te ajudo. Não vai ajudando. Não, você fica aqui, permanece fiel, eu vou te ajudar. Prevalecer, o quê? No meio da igreja. Nós acabamos de ver considerações importantes e o papel de ser diligente até o fim. Tem gente que começa e para no meio. Olha, eu não tenho mais paciência. A pessoa que fala uma pessoa, um dia eu encontrei, ela estava, não sei se estava visitando, passeando. Eu falei, eu estou visitando a igreja. Eu falei, é mesmo? É porque eu já fui crente. Não, você nunca foi crente. A pessoa era a primeira vez que tinha na igreja. Eu falei, não, olha, você tem que achar. Alguém já me falou isso. Aí nós continuamos a conversar. A gente tem que lembrar o quê? Que essas considerações é para você permanecer até o fim. Ele está explicando o que você tem que fazer. Todo o trabalho que você faz deve ser feito para a glória de Deus. Foi o que João Batista fez. Fazemos parte da obra divina, de um plano dele. Isso inclui outros. Então você fala, ela pegou. Não, ela não pegou nada. Você vai trabalhar até aqui, daqui vai ser ela. Porque esse é um conjunto, é como um grande quebra-cabeça. Todas vocês estão no reino de Deus e cada um tem a sua função. Não é verdade? A gente esquece disso. Isso foi para mim também, a gente esquece. Sendo um cooperador, nós fazemos parte do quê? De uma obra divina, né? De um plano divino, para ser o quê? Cooperador da obra do irmão. E você fala, ela roubou de mim. Não roubou nada, ela não roubou de você. Você está ajudando ela, o quê? Cedendo o lugar. Não é? É isso que a gente tem que lembrar. Jesus considera João Batista, olha em Mateus 11, nos versos 10 e 13, gente, o que Jesus fala de João Batista? Ele considera né? Jesus considera João Batista maior que os profetas do Antigo Testamento, porque ele viu e participou de fato do que os profetas profetizaram. Jesus olhou para João Batista e falou, você é maior que todos eles. Eles profetizavam, você está vendo realizado. Mas João, sabe como é que ele se considerava perto de Jesus? Um servo pessoal, enxergando a maior coisa que poderia fazer por alguém. Tão grande quanto Jesus, eu fazendo tudo isso para Jesus, esse é um grande privilégio. Esquecemos, vocês acordaram de manhã, esqueceram que vocês estão aqui, o ônibus atrasou, esse não chegou, o filho teve dor de cabeça, dor de barriga, o marido caiu na escada. Não, eu estou lá para a glória de Deus, eu estou lá para um propósito. Tem que saber que o Senhor tem cuidado de você. É um plano alto, é um privilégio estar aqui. João estava fazendo a vontade de Deus, no verso 28. O importante é cumprir fielmente a vocação e o chamado que Ele te pede. De que forma? Fazendo tudo para a glória de Deus e não reconhecimento dos homens. Eu espero que amanhã alguém vai procurar faxineira, não sei se ela é daqui, né? No nosso caso, as faxineiras são contratadas. Mas quando às vezes acaba o culto, eu vou lá. Eu falo, obrigada, eu acho tão legal. Uma delas fez assim, tipo, é meu emprego, é meu serviço. Eu falei, eu sei, mas é lindo você vir aqui, sabe? Fazer esse trabalho com carinho. Então, esse é o primeiro tripé, o tripé da vocação. Agora a gente vai para o segundo. Lindo, lindo. Eu não sei qual dizer do tripé, o tripé.
Já falei tanta vez tripé. Agora é o segundo. São 3, então o segundo. Anota aí. O tripé da alegria. Gente, vamos definir. Eu procurei uma definição aqui de alegria cristã, tá? Quando a Bíblia fala de alegria cristã, ela nunca fala de gaiatice, zoeira, diversão, coisa superficial, sabe? Vamos tirar um sarro, tal, brinca só ali e tal. E não é só isso. Mas é aquela, olha que linda a definição, mas é aquela pessoa, a pessoa alegre, que sabe que foi encontrada por aquele que é feliz. Sabia que Deus é feliz nele mesmo? Sabe que ele não precisa de nada da nossa glória? Ele é feliz nele mesmo. Recentemente eu fiz um estudo para as moças lá da igreja e eu falei, sabia, quando você ora, você nunca mais está sozinho? Porque você ora para Pai, Deus, Pai e o Espírito Santo. Então eles ficam lá conversando entre eles, se você está lá no meio. Você nunca está sozinha. Está aqui falando, eu sei que eu sou feliz porque eu fui encontrada por aquele que é feliz. Ele recuperou para mim a posição como filho. A alegria não é uma opção de vida. Tem gente que fala, ela optou, a opção dela foi boa, ser alegre. Não. Alegria não é uma opção de vida, é uma ordem de Deus para o seu povo. É um bom testemunho, é uma coerência do seu viver. Isso é ser alegre. Amanda, você não sabe o que eu estou passando. Não quero saber. Acabei de falar. É bênção para você. Deus vai te afiar. Né? A vontade de Deus é o quê? Que você traga de dentro de você o fruto do Espírito. Um deles, né? A alegria, certo? É o que? A consequência da salvação, consequência do perdão, é a certeza de que você está onde? No centro da vontade de Deus. Quando uma das minhas filhas falaram que ia fazer um trabalho missionário na escola, eu achei o máximo. Ai, glória a Deus. Eu falei, onde é? Ela falou, não posso falar. Que trabalho missionário não pode falar? Mãe, não vou falar agora, no momento certo você vai saber, tal. Ela é por Oriente Médio. Eu falei, por que você tem que ir para aquele lugar? Porque ela virou para mim e falou, e você que sempre falou que o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Não é? Olha só, o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro. João também mostra uma segunda coisa. A alegria como sendo, na verdade, a maior coisa. Então, na verdade, nós temos a vocação, mas a alegria é o quê? É um subproduto da primeira, que é a vocação. E é a chave do quê? Da fidelidade de mulheres como vocês. Para ser fiel, tem que saber a vocação e tem que ter alegria. Ele aqui usou uma parábola, por isso que ficou meio estranho. Olha o verso 29. O amigo do noivo que está presente e ouve muitos se regozija, se alegra por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. O noivo que ele dá aqui é uma parábola, quando o padrinho, o melhor amigo, ele trazia a noiva, colocava a noiva com o noivo junto, preparava a festa, os convites, ele deixava tudo preparadinho, aquela coisa estava perfeita. Ele é amigo do noivo, ele sabe tudo que o noivo quer, ele ajudava, ele auxiliava. E só de ouvir a voz do noivo, quando o noivo está chegando, né? Ele falou, cara, estou chegando. A alegria dele era tremenda. Por que a alegria dele era tremenda? Quando ele usa essa expressão, a importância do amigo do noivo, ele fez uma ligação entre o noivo e a noiva, aquele que organizava, fazia todas as coisas, comandou a festa, como tinha que acontecer isso nos tempos bíblicos. Ele tinha que também vigiar a câmara nupcial. A noiva e as suas madrinhas estão lá, ele tem que fazer tudo. Mas ele quando ele escutou a voz do noivo, ele saiu, deixou o noivo passar. Ai, que alegria! Agora minha tarefa tinha acabado. Tem gente que não sabe quando a tarefa acaba. Acha que é um chamado para sempre. Eu sempre vou ter esse cargo. É muito triste. Um menininho que estava chegando na nossa igreja, uma vez ele chegou e falou assim, pai, a igreja tem dono? Então o pai estava frequentando já a classe, né? E aí ele pegou e falou assim, sim, né? É Jesus Cristo. Eu pensei que era aquela mulher. E ela parece dona da igreja mesmo. Esse amigo era o centro das atenções. Por muito tempo, todos chegavam para ele com o casamento, o noivo, a noiva. Sua alegria estava para levar a noiva nos braços do noivo. E via isso como um privilégio, era um privilégio. Aí ele se retira. Por que ele tem que se retirar? Porque faz parte, gente, faz parte do evento. Imagine se o noivo, esperando a sua noiva entrar, ele põe na frente, ele fala, olha, tá bonita, hein? Ó, entra aí. Acabou, sumiu, não. Ele fez o papel dele. Né? Assim é João Batista, ele preparou o caminho do Salvador, proclamou abertamente a Jesus. Essa era exatamente o que Deus queria. É isso que Deus queria, usando o seu dom de Deus para apontar para quem? Para Cristo. Para Cristo. Infelizmente João não viu
a história de Jesus ser consumada. Ele morreu antes disso. Mas olha o que ele fala. Pois essa alegria já cumpriu em mim. A mesma alegria do amigo do noivo, de ouvir a sua voz. Essa alegria verdadeira, de poder dizer, eis-me aqui, usa-me. Quando que você levanta e fala, Senhor, eu não sei o que vai acontecer esse dia, mas usa-me. Usa-me na fila do banco, usa-me quando eu for no mercado, usa-me. E Deus usa. Ele fez o quê? Ele se preparou. Deus quer usar você para fazer o quê? Para você ter um relacionamento salvífico consigo mesmo. É isso que Deus quer. Ele quer que você cresça nessa sua salvação e cresça na vida. A alegria está em servir o Mestre. A alegria nos torna fiéis, nos torna úteis, nos torna servos. Ele permite que nos alegremos quando os nossos esforços são abençoados com sucesso. Mas você sabe que não vem de nós, né? E não quando os outros nos louvam. Porque tem coisa que a gente faz, na verdade ninguém soube, mas dá uma alegria tão grande de você saber que você foi uma bênção para aquela pessoa. Ninguém precisa saber. Servir a Deus é um grande privilégio. Pois temos a consciência o quê? Do Deus grande. Lembra Sônia? Sônia fala, meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Meus filhos vão ser miseráveis. Serão homens de valor. João estava arrebatado de alegria. Qualquer coisa por aquele que ele sabia que não era digno de atar as suas sandálias. Imagine que alegria tomou conta dele quando ele soube que Deus o usou para conduzir Jesus. Vocês me seguirem? Agora segue ele. Agora vai nele. Ele é o Salvador. É ele que veio. Tem alegria maior de saber que um dia você conduziu alguém a Cristo? Evangelizar os perdidos, encorajar. Evangelizar, gente, não precisa sair de casa não, viu? Você começa a evangelizar seu filho. Tira a TV. Põe livrinho da escola dominical. Põe Bíblia para ele ler. Uma das minhas netas, ela recebeu duas Bíblias diferentes. Uma um pouco mais simples, outra um pouquinho mais difícil. Gente, ela começou em janeiro. Em julho, ela terminou de ler as 2 Bíblias. Eu fiquei assim... Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. Deus não aprova o orgulhoso. Lembra aquele verso que diz assim que vindo a soberba, virá também o quê? A afronta. Mas o humilde está o quê? Com a sabedoria. Ele não vai lá. Fazemos isso como um amigo do noivo para conduzir a sua noiva até o fim. Fazemos isso com amor a ambos, a noiva e o noivo. Que você sabe que a igreja é simbolizada como a noiva. E o noivo é Cristo. E esse noivo vem nos buscar. Então nós fazemos isso por amor. Fazemos o quê? Para servir a Deus e simplesmente servi-lo. Já está bom. Já está muito bom. O tripé da vocação, o tripé da alegria. E agora o último. Não deixa de ser o melhor, não sei como dizer. Olha o que ele fala. E no verso 30. Convém que ele cresça e eu diminua. O tripé da humildade. Esse é o terceiro tripé. O tripé da humildade. Aqui João revela o terceiro elemento do seu serviço para Jesus. Não somente se recusou a competir, porque gente, pensa bem, amigos próximos a vocês falam, não acredito aquele cara lá que você falou tanto, tá batizando no mesmo rio, lá do outro lado. Eles não estavam entendendo. Ele falou, não estou competindo, eu me recuso a isso, não tenho inveja dele. Como mais eu posso afirmar, convém que ele cresça e eu diminua. Muitas vezes você acha que aquela irmã, ela é que tem que diminuir. Eu não preciso crescer, mas que ela tem que diminuir. Não. Importante é que você faça Cristo crescer na sua vida. Através dos seus gestos de bondade, seus gestos amorosos. João, aqui, a sua alegria, ele vê e aceita a mudança. A mudança por quê? Porque ele estava numa estrutura pública. É bom vocês saberem. Tanto que ele pediram a cabeça de João Batista. Ele era uma figura pública que deixava os líderes nervosos. E ele não ficou triste, porque agora ele não era tão público quanto Jesus. Aqui a vocação e a alegria, gente, ela se abraça. Quando João Batista fala, o importante é que ele cresça ou diminua. É o seguinte, humildade é uma coisa que não dá para você fazer. Ou você tem ou você não tem. Quanto mais você quer ser humilde, menos você tem humildade. Então você tem que buscar no Senhor esse caráter. E Ele, na verdade, Ele nos dá, como eu já falei no começo, toda boa obra vem de Deus. E você fala, Senhor, me dá humildade. Agora, quando Ele vai te dar humildade, quer dizer que você vai ser humilhado, né? Hello. Então não fica preocupado. Falou assim para mim. Fica na sua aí, se humilhe. Busque a sua força na poderosa mão de Deus. E como uma corda, a vocação, a alegria e a humildade, elas se formam uma corda difícil de romper. Uma depende da outra. Ou seja, você não pode ter uma vocação e não ter alegria por ela. Você também não pode ter alegria sem ser humilde. Não pode ser óleo, como o óleo e a água. O que acontece com o óleo e a água?
né? Eles se afastam. Não dá mais que você chacoalha, mistura, não. Mas aqui, uma depende da outra. Elas não se repelem. Esse tipo de humildade não é fácil e não vem naturalmente. Você precisa se ajoelhar. Você precisa pedir ajuda. Eu tenho parentes próximos que eu amo. Gente, mas quando ele consegue, ou ela, demonstra aquele orgulhinho, estragou tudo que fez. O orgulho, ele afasta você de Deus. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós queremos sempre que a nossa relevância aumente. Tudo começou com a serpente. O que ela queria? Gênesis 3. Quero que você vai ser igual a Deus. Para com isso, gente, vocês vão ser igual a Deus. Na verdade, nós nos tornaríamos como ela, a serpente. Ficaríamos de quê? Rebelião. Estaríamos em rebelião com Cristo, estamos até agora. João Batista vê e dá um exemplo belíssimo de piedade e humildade, ao dizer que ele quer o quê? Ser semelhante a Cristo. Agora, tem um autor que eu gosto muito, A.W. Pink. Olha o que ele fala sobre humildade. Talvez agora não dá para você copiar, se você está fazendo anotação, depois eu empresto para você. Mas ele diz assim, a humildade não é um fruto de um cultivo. Então eu vou fazer aqui, daqui a pouco vai crescer, eu vou ficar humilde. Mas sim de um subproduto, tá vendo? Da onde? Da alegria. E a alegria da vocação. Mas ser humilde realmente é estar ocupado, ai que lindo, com aquele que é o quê? Manso e humilde de coração. Estou ocupado com ele, não dá para fazer outra coisa, a não ser igual a ele, humilde. Se estou constantemente contemplando a sua glória da palavra de Deus, então serei transformado, como diz ali o versículo, de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Amém. Muitos acham que a humildade é um traje, que você se veste e você está humilde. Gente, não tem nada a ver com roupa, absolutamente nada. Eu conheço pessoas que são humildes e são última moda. Tem nada a ver, não é a roupa. Não é também uma feição. Olha, ela é humilde. Não, não é isso. Tem gente que pensa, é humilde, ela é pobre. Não tem nada a ver com pobreza nem com riqueza. Tem a ver com estado de espírito. Essa qualidade vem da onde? De uma graça gloriosa, que é a chave para a verdadeira grandeza de servir a um Deus grande. Olha o que Paulo fala em 1 Pedro 5,5. No trato com os outros, se vista, se cinja, né? Cingivos, todos de quê? Vou me aparecer, vou mostrar o que eu faço, não, de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, Ele concede de graça ao humilde. Então, quando você busca a humildade, com certeza, através da sua humildade, você vai vencer a sua luta, porque Ele já falou, vou dar graça para você. Agora esse fica um pouquinho mais longo, mas a gente já está chegando ao fim, tá, gente? A.W. Tozer, olha o que ele fala. Ele comenta sobre a humildade de um jeito fantástico. Na verdade, ele dirigiu aos homens, no sentido homens, criaturas de Deus, tá? Mas eu quis substituir a palavra homens por mulher, para dar uma ênfase para nós, tá? Então presta bem atenção, você tem que ler pausadamente para você entender. A verdadeira humildade, ela é o quê? Saudável. Ela é o quê? De novo, ela é o quê? Saudável. Então não adianta aparecer um furunco. Ai gente, olha a minha humildade. Ai, tô com furunco. Parece comédia, mas é assim. A mulher humilde aceita a verdade sobre si mesma. A gente não precisa chegar para ela e falar, ai irmã, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, irmã. Tá chato o que você fez. Mas eu te amo. A Bíblia fala que eu tenho que te amar. Eu te amo, mas você tem que mudar. Aceita a verdade. Ela acredita que a sua natureza, olha só a mulher humilde. Ela acredita que a sua natureza caída não tem nada de bom. Então pronto, parte daí. Essa pessoa reconhece que longe de Deus, ela é o quê? Nada. Não tem, não sabe e não pode fazer suas nadinhas. São nada, ele está falando aqui. Ela reconhece, mas, olha que legal, conjunção adversativa. Ao contrário de tudo que eu disse, eu vou dizer o seguinte, mas esse conhecimento de saber que ela não é nada, não tem nada, pode fazer nada, ela reconhece uma coisa, ela não se desencoraja. Olha que legal, você não precisa se desencorajar, irmã, não fica desencorajada não, tá? Por quê? Porque ele fala também assim, pois ela também sabe que em Cristo ela é alguém. Ela sabe que é a mais querida para Deus do que a menina dos olhos e que pode fazer todas as coisas em Cristo, que o quê? A fortalece. Ou seja, ela pode fazer tudo o que está dentro da vontade de Deus. Deixa eu deixar bem claro, tem que estar dentro da vontade de Deus, tá?
Quando essa crença se torna tão forte como parte de uma mulher, que ela atua como uma espécie de reflexo inconsciente. O que é reflexo inconsciente? Você pegou uma coisa quente. Está queimando minha mão. Vou abrir a minha mão. Vai cair. Não, gente. Quebrou lá, estourou. Ai, queimei a mão. Né? Então, é reflexo. Não dá tempo de você... Deixa eu fazer um estudo sobre essa queimadura que eu estou tendo agora. Temos médicas aqui da nossa igreja. Não pode, é reflexo inconsciente. O quê? Essa humildade começa. E a ênfase de sua vida muda em si mesma. Para quem? Para Cristo, onde deveria estar desde o começo. E assim ela é liberta de servir toda a sua geração. Filhos, marido, filhos, netos, familiares, amigos. E assim, quando ela faz isso, ela leva e promove a vontade de Deus. Sem o quê? Sem os 1000 obstáculos que ela tinha antes. A.W. Tozer, linda a sua definição. Agora eu vou fazer só uma comparação rápida. Essa é a razão porque os maiores servos de Deus eram pessoas humildes. Quer citar um? Moisés. Moisés liderou 2 milhões de pessoas a pé, com carroça, com criança. Mas o que ele era? Olha que números. 12:3 fala, muito manso. Mais do que todos os homens da terra. Na época de Moisés não tinha ninguém manso como ele. Davi, em 1 Samuel 13:14, ele fala assim: o homem que Deus se agrada. Agora João Batista, gente, tem o melhor elogio, mas a melhor verdade vem dos lábios de Jesus. Em Mateus 11:11, olha o que ele fala: em verdade vos digo, entre nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Agora, olha como ele encerra isso aqui. Ele fala assim: mas o menor do reino dos céus é maior que ele. Jesus fala da sua humildade será notória nos céus. Aquele que é o menor, ainda assim será maior, por causa da humildade de João Batista. João Batista deixou um legado maravilhoso, mas ele não é o herói dessa história. Obviamente, né? Ele não é o herói dessa história. O herói dessa história, como ele admitiu, ele falou: não sou Cristo. Então ele não é o herói da história. Ele é quem? Olha, mas é Jesus o nosso herói, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A humildade, gente, é a marca forte da salvação. O nosso orgulho tem que ficar longe. Por quê? Porque foi Ele que nos levou para a cruz, levou o nosso Cristo à cruz, a vontade de ser igual a Deus. E agora eu quero que você pare um pouquinho, nós vamos só terminar com uma oração, mas eu gostaria que você pensasse em você mesma. É você fazer um check-up seu agora, mediante esse tripé. Vamos ver se vocês estão boas, alunas. O tripé 1 está médio. Tripé 1 é? Aê. O segundo é? Alegria. E o terceiro? Humildade. Não é essa humildade, né? Mas para finalizar, eu vou pedir para você que você permita que Deus use você. Vange, você não sabe onde eu estou. Eu estou naquele turbilhão. A Sônia não estava? Você acha que ela saiu? Ela foi seguindo ele até a faculdade, gente. Só para você saber, em 2016, esse filho dela era um dos que concorriam para a presidência dos Estados Unidos. Lê lá sobre ele o que ele é hoje. Estava num turbilhão. Permita que Deus te use. Então, eu vou pedir que você feche os olhos agora. Ore. Que você pense nas pessoas que estão ao seu redor. Talvez alguém que te trouxe aqui. Talvez alguém que você não conhece, mas que ela é fiel. Essa pessoa que está ao meu lado, ela desfruta de uma graça salvadora. Pense nisso. Nesse congresso aqui, não é uma diversão, não é um momento diferente. É para você ter comunhão, para você aprender desse Cristo. Pense naquelas pessoas que estão ao nosso redor e são surdas espiritualmente. Talvez você seja uma dessa pessoa, talvez você seja uma surda e você não sabe o que fazer. Eu vou falar agora, você ora agora e pede misericórdia. Senhor, abre meus ouvidos. Senhor, me ajude na minha vocação. Confirme a minha vocação. Senhor Deus, me dá a alegria do Espírito Santo, sinal da salvação. Senhor, me enche da tua humildade. E nós oramos assim. Senhor Deus, nós te damos graça por essa oportunidade de conhecer mais sobre meu irmão João Batista e o exemplo que ele deixou para todas nós. Que cada uma daqui saia feliz,
por saber da sua vocação. Sintam-se alegres de te servir. E acima de tudo, busquem a humildade com misericórdia. Busquem com desejo ardente de servir ao Senhor, que é o Senhor maior do que tudo que nós temos. É o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.